A todos e todas. Na pessoa do Ícaro, então, eu saúdo vocês todos. Casa Verde, que é um nome fantástico, né? Que vamos chamar Machado, que a gente gosta tanto. E de saber que aqui tem essa efervescência crítica acontecendo também. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui, né? Saudar o professor Canedo, que eu tive a honra de assistir a tese de doutorado dele, né? Então, a defesa dele, e dizer que é uma alegria muito grande. Estou aqui ao meu fundo com um pintor mineiro, para homenagear as Gerais, que é o Bracher, que é um amigo do Nilo, e que isso aqui é um quadro de Juiz de Fora, então, vamos lá. Bom, para a gente falar de racismo e criminologia, né, para a gente fazer essa relação, já que vocês estão lendo, adorei que vocês estão lendo Rosa Delormo, esse livro do Zaffaroni, que ele nunca quis traduzir isso para o português, e que eu amo, né, e que tem a ver com o artigo aquele que eu escrevi, já tem um tempinho, né? Mas a criminologia é um saber fundado no racismo, do positivismo, de uma forma geral. Quando a gente trabalha junto com o Pavarini, a ideia de que, para entender o objeto da questão criminal, a gente tem que entender a demanda por ordem, a gente vai ver que, na verdade, o positivismo ele nasce na Europa ocidental exatamente no século seguinte ao ciclo das revoluções burguesas e, principalmente, da Revolução Francesa. Então, o positivismo e também das revoluções americanas maravilhosas, da Revolução dos Estados Unidos, mas principalmente a Revolução Haitiana, que foi a revolução liberal mais avançada de todas, que foi a única que acabou com a escravidão. Por isso, de uma certa forma, o Haiti paga um preço tão caro até hoje, e tem tantos pensadores contemporâneos maravilhosos haitianos que a gente quase não vê no Brasil, né? O que está sendo discutido pelos haitianos hoje é muito interessante, mas isso fica para uma próxima, né? Então, entendendo a demanda por ordem, o positivismo nasce, então, da demanda por ordem pós-revolucionária, exatamente aquela que, com medo do povo revolucionário, faz uma espécie de saber contra-revolucionário no sentido de deslegitimar a noção de igualdade, que era um dos corifeus ali da Revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a partir desse momento, você tem... E tudo isso é construído ao longo do século XIX, para, na virada do XIX para o XX, surgiu o positivismo. O livro do Lombroso, inaugural do positivismo, é de 1876, mas você tem antecedentes, né, antes de aparecer mesmo positivismo, que é a frenologia, a fisiognomia, e aqueles autores, Purtzheim e Gall, que estudaram crânios, que é a origem, né, do trabalho do Lombroso, e as conclusões dos estudos dele são conclusões completamente racistas, porque, na verdade, como dizia Foucault, o racismo é fruto da colonização, né? Então, das colonizações internas na Europa, né? Uma das conclusões desse estudo de Gall e Spurzheim é de que faltam faculdades mentais no sul da Europa, nos animais e no resto do mundo. Então, sul da Europa, porque são as áreas mais morenas e mais pobres da Europa, os animais e o resto do mundo somos nós todos, né, que estaríamos numa dimensão menos humana. Então, essas ideias começam a circular. Spurzheim vai para os Estados Unidos e ele produz uma circulação desse racismo desse pré-positivismo, e que vai originar o apartheid nos Estados Unidos, né? E que vai circular essas teorias e que encaixam como uma mão na luva na história brasileira. Durante o século XIX todo, o Brasil tem a mais lenta abolição. Vocês sabem que o Brasil da escravidão, o Brasil foi o penúltimo país do mundo, aprendi isso com o João Rufino dos Santos, a acabar com a escravidão. O último país foi Marrocos, e era também um século onde o Império Brasileiro tentou embranquecer o Brasil simultaneamente ao processo mais lento, seguro, assim, amarrado de fim da escravidão.
Então, o fim da escravidão, ela só acontece depois que esse processo de embranquecimento surge, né, se desloca. E um dos principais assessores de Dom Pedro II era o Gobineau, que era um teórico racista. Então, quando o positivismo, o primeiro livro de criminologia brasileiro é o livro do Clóvis Bevilacqua, que é de 1896, nós não podemos nem trabalhar como exatamente um positivista, porque ele fazia uma crítica da escola francesa, né, tem coisas do positivismo, mas na figura do Nina Rosa, né, a gente pode olhar como é que esse racismo é traduzido, e aí, tanto na Europa e concomitantemente no Brasil, você tem o aparecimento de uma criminologia que é completamente racista e é completamente imbricada com o surgimento da antropologia e da medicina legal. Né? Isso acontece. Então, nós temos que pensar esse processo que acontece lá e sua incorporação periférica, que é até uma expressão do Darcy Ribeiro, num livro muito importante dele, chamado Processo Civilizatório, que é muito... O Zaffaroni, naquele maravilhoso livro dele, Em Busca das Penas Perdidas, ele trabalha muito as incorporações e atualizações da periferia nesse livro do Darcy Ribeiro, que eu recomendo muito. Então, na verdade, nós estamos falando de um saber colonizador, né? E, como eu disse anteriormente, o racismo colonizador faz parte, né? O racismo é inventado, então, como discurso científico, e ele surge nessa demanda por ordem, fim da escravidão no Brasil, pós-revolucionária na Europa, justamente para deslegitimar. Agora você tem um novo argumento. Se antes o trabalhador africano escravizado era objeto de trabalho, agora ele passa a ser objeto de ciência, entre aspas. E é, como diria Machado de Assis, mão na luva. É uma teoria que serve exatamente para conter a República, que vai acontecer exatamente um ano depois do fim da escravidão, e que vai manter a escravidão sob outras formas, né, até os dias de hoje, até a juíza do Paraná dar aquela sentença, que ela não tem a menor ideia do que ela está falando. Assim, tão naturalizado, né? Bom, então, no Brasil, esse positivismo, eu tenho até um artigo também que explica um pouco o que eu estou falando, da gente entender o positivismo no Brasil como uma cultura, algo muito mais... o meu texto se chamou Positivismo como Cultura, ele está numa revista chamada Passagens, que é coordenada pela professora Gislene Neder e o professor Gisálio Cerqueira, da UF. Né? E no Positivismo como Cultura, eu mostro ali como, além, né, da gente ter um racismo colonizador que entra, né, como a grande matriz discursiva acadêmica brasileira, não só na criminologia, mas na psicologia, na sociologia, na psiquiatria, no direito. Então, o positivismo é muito mais que isso, mas ele também não é só... Quando eu digo que ele é uma cultura, porque ele não está só adstrito ao pensar a questão criminal, ele está também no sentir a questão criminal, numa afetividade punitiva, que é também uma característica nossa, por conta das nossas matrizes ibéricas inquisitoriais. Então, a gente tem que pensar esse positivismo, essa maneira hegemônica de pensar a criminologia, a questão criminal no Brasil, com essas três grandes questões atravessando a colonização e o genocídio colonizador dos povos originários, a escravidão e as nossas matrizes ibéricas inquisitoriais. Então, no direito, os alunos vão ler muitos alemães, vão ler muitos italianos, mas o afeto, a maneira como o brasileiro sente a questão criminal é inquisitorial. Vocês que têm um conhecimento, agora, hoje em dia, a questão política está tão criminalizada e tão judicializada que os alunos de direito acabam virando uma espécie de vanguarda, porque eles entendem o que é garantia, eles entendem, né? Mas o afeto
punitivo brasileiro é inquisitorial, é vingança, é soberania, né, é tortura, extermínio, né? Então, nessa maneira, o que a gente tem nesse livro, nesse artigo Positivismo como Cultura, eu trabalho também como o nosso positivismo vem eivado, então, de um discurso também religioso, que vai trabalhar a questão jurídica e a questão penal, principalmente a penal, numa perspectiva salvacionista. Discursos morais, o juiz é um grande pater, que vai... o juiz não é o protetor das garantias, nem o guardião da Constituição, nem alguém que vai averiguar as tecnicalidades do processo juiz, é o grande pai que vai restaurar a moralidade, a ordem pública. É só a gente ver os personagens do judiciário que se destacaram recentemente na história brasileira para construir o horror, né, a grande regressão que nós estamos vivendo agora. Né? O judiciário faz parte disso tudo. Então, Nina Rodrigues, ele mesmo... eu me lembro de uma frase do Zaffaroni que ele dizia: eu não consigo entender uma tradução acrítica do Lombroso na Bahia. Né? Então, Nina Rodrigues, que é o personagem fundador da antropologia, da criminologia e da medicina legal no Brasil, personagem super emblemático, completamente racista, mas o paradoxo é tão grande que, quando eu fui fazer o meu estudo sobre o medo na cidade do Rio de Janeiro, que era as repercussões em torno da linda revolta dos malês na Bahia, eu li o grande historiador baiano, que tem um livro chamado A Rebelião Escrava, onde ele narra essa história, que é o João José Reis, mas eu fui também ler um texto do Nina Rodrigues chamado Os Negros Maometanos, onde ele contava essa história de uma forma super apaixonada. Então, é um paradoxo brasileiro, né? Porque, ao mesmo tempo que ele está com uma utensilagem, com uma bagagem positivista, ele está atravessado pela nossa africanidade. Então, eu não tenho ainda exatamente as evidências, as fontes, mas dizem que no final da vida Nina Rodrigues se converteu ao candomblé, então, e ele estudou isso de uma forma também muito emotiva. Então, não é para dizer, que legal, Nina Rodrigues, mas é para a gente ler isso como paradoxos dessa, vamos dizer, dessa afinidade eletiva com o positivismo racista num país completamente não branco, digamos assim. Então, o sistema penal brasileiro ele é completamente fundado no racismo criminológico. E aí você pega isso, antes mesmo do penal, mas você pega a primeira Constituição brasileira, de 1824, que legitima a escravidão sem jamais falar dela diretamente, como outros países na América Latina fazem, tinham códigos negros, aqui não. Como é que o Brasil dá o seu jeitinho racista, truculento, mais disfarçado? Rege a propriedade em toda a sua plenitude. Os escravos eram propriedade, então a escravidão fica legitimada sem que se fale nela. E depois, quando você vai ver o Código Penal e o Código de Processo Penal, você vai ver que o africano ou afrodescendente ele é objeto perante o ordenamento civil e ele só é sujeito perante o penal, em 99% dos casos, como réu. Então, as primeiras prisões, as primeiras polícias, né, o aparato, a institucionalidade da prisão e da polícia no Brasil é completamente dirigida à população preta, é completamente dirigido aos africanos, aos afrodescendentes e aos trabalhadores escravizados de uma forma geral. Então, quando você pega o primeiro decreto de polícia, 1808, você vai ver lá o regimento, para que é? Dispersar concentrações de escravos, reprimir capoeiras, investigar quilombos. Então, todo o ordenamento penal brasileiro ele é racializado, é atravessado pela escravidão e pela potência das rebeliões escravas, porque o que está em jogo mesmo na verdade, grandes embates do que é o Brasil, né?
Então, ali em torno de 1824, quando o Brasil se torna uma nação independente, o povo brasileiro, entre aspas, lido como mestiço e degenerado, ele quer ser o protagonista, como a Revolução Burguesa, que depois acaba virando uma Revolução Burguesa, demandava, né? Então, esse discurso positivista, ele exatamente legitimou o sistema penal como uma atualização da escravidão. Lendo, por exemplo, Angela Davis, que é minha musa desde os anos 60, né? Então eu acompanho ela e ela está aí até hoje na vanguarda da lucidez e tal. Alguém que olha a escravidão nos Estados Unidos, a escravidão no Brasil, e depois olha as primeiras prisões e a prisão hoje, e vão dizer, naquele momento era uma prisão com trabalho obrigatório, você vai ver o afrodescendente dos Estados Unidos na mesma plantação, fazendo o mesmo trabalho, agora com uniforme e com uma bola de ferro nos pés. Então, quem passou por uma escravidão percebe, né, o sistema penal, e no Brasil não é diferente, né? Então, o que eu pensei em trazer para vocês, e já não querendo tomar muito tempo, para a gente poder conversar? Falar um pouquinho sobre a minha trajetória, os meus estudos criminológicos, né, que começam ali no Difíceis Ganhos Fáceis. Eu começo primeiro lendo os grandes clássicos, o livro do Barata, principalmente, que é um livro que é um grande guia para a gente, da criminologia crítica, mas quando eu vou estudar os efeitos da política criminal de drogas na juventude popular do Rio de Janeiro, é porque alguma coisa não me batia naquele noticiário avassalador de que o menino pobre era o inimigo público número 1, o traficante que era apresentado. Então, quando ele era apresentado diante das câmeras, o menino negro, pobre, sandália havaiana, short, aqui no Rio de Janeiro, e aí era o grande traficante e tal. Então, isso não me bastou. Então, o meu livro, O Difíceis Ganhos Fáceis, é um pouco dizer, não, eu não aceito essa construção desse inimigo, eu quero... E, de uma certa forma, esse livro tem 25 anos já. E eu me lembro, naquela época, os embates que eu tive, porque, de uma certa forma, grande parte das ciências sociais e grande parte também da esquerda, e aí eu estou dentro, né, quer dizer, do meu povo, acreditava na figura nefasta do traficante, né? Então, aquilo do modelo inquisitorial ibérico, a imagem da bruxa, do herege, o ser do mal, o ser demoníaco, contra tal, tudo pode ser feito, esse era vamos dizer, a marca, né? E quando eu comecei a trabalhar, e ali eu fiz uma coisa que eu nunca mais vou fazer na minha vida, que era estatística, coisas de desvios sociológicos, né? Então, eu fiz a parte de processos, trabalhei com 1000 processos, e aí eu demonstrei, né, naquele corte temporal que eu fiz, como a criminalização incidia em cima dos meninos pretos e pobres. Como sistema de atendimento aos adolescentes infratores, ele já dizia, quando era um menino branco de classe média, com baseadinho, olha, vai para cá, que bom, não estou querendo criminalizar o menino branco de classe média. E para o outro menino era sempre, né, os discursos das famílias desestruturadas, das atitudes suspeitas, né? E aquele menino era sempre encaminhado para o sistema penal fechado, né? Então, isso era uma coisa... E quando eu, fora da estatística, eu me debrucei sobre os processos, e aí, embora eu tivesse interessada no marco temporal de 68 a 88, exatamente para ver os efeitos da entrada da política criminal de drogas, eu me deparei com arquivos sendo desmontado, que era no tempo do Collor, os arquivos da FUNABEM, aqui no Rio de Janeiro, num subúrbio do Rio de Janeiro, em Quintino, jogados no sótão. A gente conseguiu salvar, com a ajuda do juiz naquela época da infância e da juventude, que era o Geraldo Prado. Hoje esses arquivos maravilhosos estão no Arquivo Público Nacional, se o Gurilada não tiver desmontado ainda, mas estão lá. Então, quando eu comecei a trabalhar com processos, eu fui... O primeiro processo desses arquivos é de 1800 e final do século XIX. Então, eu pude ver
que, na verdade, quando você entra, é uma coisa que eu tenho falado muito, que é sobre as histórias tristes, né? Você pega a figura do criminoso, mas quando você vai pegar a história do menino, ele é o filho da Dona Maria, que foi pego... Tem um caso lá no Difícil Cães Fáceis, que é o menino que pega 3 anos, que roubou 2 queijos, 1 ano e meio para cada queijo. Então, eu digo que são histórias tristes, né? Não é a figura do mal que o positivismo construiu como uma tendência ao crime, antecedentes hereditários, determinismo biológico. Não, é uma história triste. E também uma atualização de alguns dispositivos da escravidão. Por exemplo, eu encontrei vários processos chamados as soldadas, que eram meninas pobres que tinham sido mandadas para os asilos e que o juiz enviava elas para trabalhar a soldada, quer dizer, a soldo, em casas de família, que pagariam, depositariam numa poupança, alimentariam, calçariam e vestiriam. E aí tem várias histórias de meninas contando que sofriam violência, que não eram vestidas nem comiam, né? Então, o que era isso um pouco? Uma atualização dos trabalhos domésticos escravos, que foi até, eu me lembro, quando a Dilma assinou a lei das empregadas domésticas, o alvoroço branco que aconteceu no Brasil. Então, né, são permanências históricas que estão aí. Então, o que esses laudos, o que esse olhar criminológico positivista, que está aí até os dias de hoje, a juíza do Paraná mostrando isso, né? Ele é uma maneira de neutralizar a nossa potência e a nossa africanidade, né? Então, é o grande embate da longa duração do Brasil. Não pensem que o embate... Olha, eu sou muito crítica do que veio antes do golpe e de agora, principalmente em relação à questão criminal. Muito crítica. Mas não há dúvida de que houve uma mudança de protagonismo, né, de que o povo brasileiro, de uma certa forma, avançou nesses momentos. Então, o embate é esse, alguém na Fundação Quilombo dos Palmares que é contra o movimento negro, Então, não é à toa, né, que você tem, na longa duração da história brasileira, um grande combate épico do embranquecimento contra a nossa verdade, como é que eu vou dizer, a nossa verdade morena, a nossa verdade brasileira, né, que não é essa hegemonia, né, das matrizes ibéricas. Então, da conversão dos povos originários, extermínio dos povos originários, a criminalização é como nós estamos constituindo historicamente, né? O Nilo Batista, vocês sabem que eu sou suspeita para falar dele, ele diz que o direito penal, ele vai fazer historicamente, na Europa, o discurso do direito penal, a constituição do sujeito culpável, né? E a maneira como a questão criminal foi tratada no Brasil, historicamente, na longa duração da história, que é na longa duração, eu aprendi com Joel Rufino dos Santos que, no Brasil, nós temos 500 e poucos anos de história e apenas 100 anos sem escravidão. Então, a grande permanência é a escravidão. Então, a questão... Nós temos, na verdade, uma permanência autoritária e alguns hiatos de tentativas de protagonismo do povo que sempre acabam revertendo numa regressão como a que nós estamos vivendo agora. Com isso, quero dizer também que a regressão não é para sempre, faz parte da história, né? E, então, se no direito penal a gente tem a constituição histórica do sujeito culpável, na criminologia nós temos a constituição do sujeito matável. Para a gente chegar no ponto que a gente chegou, o Rio de Janeiro, com uma intervenção das Forças Armadas, em 2018, com 1.500 mortos pela polícia, que isso é um escândalo em qualquer lugar do mundo, né? E como é que isso não muda nada? Nós estamos aqui, vou ouvir um tiroteio aqui com meus irmãos do Pavãozinho do Cantagalo, a polícia vai estar matando lá, mas vai estar todo mundo indo na praia, de máscara, cada um no seu quadrado, a vida continua e nós naturalizamos, né? Então, eu trabalhei no Medo, na cidade do Rio de Janeiro, esse grande embate,
E como é um pouco um pré-positivismo, como o medo branco no Rio de Janeiro, contra a potência popular dos descendentes dos africanos e os africanos no Rio de Janeiro, que era uma cidade negra no século XIX, você começa a ter a proliferação da nossa protocriminologia, com discursos médicos, discursos jurídicos, discursos estéticos, discursos de mídia, que vão tratar o tempo todo de objetificar, verticalizar, hierarquizar a sociedade brasileira e de construir esse sujeito matável, que vai ser o das revoluções, o das rebeliões, os capoeiras, os samba, todas as expressões do povo negro, ela é criminalizada historicamente. Samba, capoeira, baile funk, é só olhar para trás. E o que embasa isso é o positivismo, que vai trabalhar, né, exatamente a constituição desse sujeito matável. Então, para fechar aqui, eu quero dizer que a redemocratização, eu tenho trabalhado isso como um diagnóstico assim, de conjuntura, uma análise de conjuntura. Diagnóstico, aliás, é uma palavra que eu usei bastante positivista, então deletem, mas para trabalhar uma análise de... Eu entendo o seguinte, que a partir da Constituinte de 88, começou a haver na sociedade brasileira uma grande judicialização, como se isso fosse um grande avanço contra a barbárie, uma fé muito grande nas agências, né, no Ministério Público, no Judiciário. Isso foi uma ilusão. A esquerda também entrou muito nessa ilusão de que essas instâncias, e de uma certa forma abandonou um pouco as lutas do chão da fábrica, do chão do campo, as lutas urbanas, né? E essa judicialização vinha muito eivada do que eu estou chamando de salvacionismo, quer dizer, um discurso jurídico. Depois que botaram televisão no Supremo, observem a maneira de falar. Sempre tem um tom episcopal, alguém que sabe, não alguém que está ali para nos proteger dos atropelos na Constituição, né, das ilegalidades, como a gente viu acontecer, processuais ao longo desse tempo todo. Então, esse salvacionismo, e com uma ideia de que as penas vão expurgar o mal. Quanto maior as penas, então... essa fé na pena, nas penas mais longas, mais sofridas, mais torturantes, né? Esses combates, eles estão reconfigurando, né, de uma certa forma, vamos dizer, a paisagem política brasileira. Hoje em dia, a discussão política é toda judicializada ou criminalizada. Vamos ver o Jornal Nacional mais tarde, ou da Atena agora... E ou você está trabalhando algum político corrupto, algum escândalo, ou você está falando, fulano de tal foi para o Supremo, entrou no Superior Tribunal de Justiça. A política está judicializada, nós não estamos mais ali trabalhando as lutas, né, o chão das lutas do povo brasileiro, né? E o grande vetor disso tudo, a guerra contra as drogas, ela serviu, né, ela já tem 50 anos de fracasso nos seus objetivos propostos. Prometia acabar com a produção de drogas, com a comercialização e com o consumo, não acabou com nada disso. Isso é um negócio bilionário que roda, e o circuito proibicionista ajuda a manter a sua lucratividade, mas barbariza a sua ponta pobre, né? Onde a figura desse inimigo, que agora pode ser torturado, né? Então, o inimigo é sempre o mesmo. Então, esses dois processos que a gente está tendo na conjuntura de judicialização e criminalização, primeiro era o terror, a guerra contra o crime, a guerra contra... que naturalizar. Você pega, por exemplo, o alemão, eu tenho um artigo também que se chama Alemão é Mais Complexo, onde eu faço uma crítica grande às UPPs, mas se vocês pegam a história recente do alemão, já foram mais de 200 pessoas mortas naquilo que o Zaffaroni chama no massacres a conta-gotas, 19 num dia, agora na pandemia, 13 pessoas mortas. Então, isso reconfigurou e colocou uma escalada de militarização, né, das forças policiais e também do Ministério Público, do Judiciário, que agora você tem juízes combatentes, né, uma sentença que vai... Agora estão aparecendo no jornal sentenças, né, como a dessa juíza que
mostram isso. Então, né, nós passamos, na saída da ditadura, da resistência à truculência policial, à sua naturalização e agora ao seu aplauso. Então, eu acho que a grande tarefa criminológica nossa é desconstruir, a gente conseguir desconstruir argumentativamente, com o nosso trabalho, né, na nossa trincheira, que é uma trincheira também discursiva, desconstruir o sujeito matável, né, e poder construir uma criminologia descolonizada. E, para isso, a gente tem que se livrar do racismo e do positivismo criminológico. Era isso que eu queria falar, me estendi um pouquinho, a palavra está com vocês agora. Gostaria de agradecer a exposição da professora. Estou até doeu a mão aqui, tanto que eu anotei.